O laudo pericial deverá seguir o que determina o Código de Processo Civil, artigo 473 do CPC. O laudo pericial deverá conter a exposição do objeto da perícia, a análise técnica ou científica realizada pelo perito, a indicação do método utilizado, esclarecendo e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou. Resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público. Até aí. No laudo... Tá ótimo, Andréia, só um pouquinho, tá? Gente, nós vamos estudar cada um desses tópicos. Então, inciso 1, nós vamos ter um slide, eu vou esmiuçar o que é, mas, em geral, o laudo ele deve conter cada item, a exposição, que é a descrição do que vai ser o objeto da perícia, do que vai ser analisado ali pelo perito, a análise técnica ou científica realizada por ele, a indicação do método, né? E esse método, nós vamos falar também mais na frente, que ele não precisa ser um método unanimemente aceito, mas sim que ele possa, ainda que ele seja um método, digamos assim, de uma corrente minoritária, mas ele é aceito no mundo científico. E isso é muito importante, a gente entender essa questão aí da metodologia, dessa predominância. E as respostas do laudo, ela precisa ser conclusiva, né? E nós vamos também conversar sobre isso. Então, no laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando como alcançou suas conclusões. É vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam um exame técnico ou científico do objeto da perícia. Para o desempenho de sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia. Então, gente, o laudo é bem aquilo que o Luiz falou, né? Ele deve apresentar coerência lógica, um bom texto, e aí nós vamos também ter uma parte aqui do nosso curso que nós vamos tratar disso. E é proibido o perito ultrapassar os limites da sua designação. Gente, é aquela questão, né? Se você está com dúvida, qual que é de fato, o que de fato eu tenho que periciar? Será que se eu for um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, analisar ali, eu vou estar ultrapassando? Se vocês estiverem com dúvida, gente, é aquela questão, né? Manifestem ao juiz, peçam ao juiz que delimitem o objeto pericial, porque isso vai ser fundamental para a sua atuação e para que não haja impugnação, né, em relação a assistentes técnicos, os advogados venham impugnar o seu laudo. E também, o laudo, gente, como a gente explicou mais na frente, o laudo, ele é objetivo. Então, nada de emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico, nada de achismos, nada de eu penso isso. Não, gente, o laudo, ele tem que ter realmente a técnica apurada ali, nada de subjetivismo, até porque o perito, ele tem que ser imparcial, tá bom? E tudo isso de emitir opiniões, ele descredibiliza e põe em xeque essa imparcialidade do juiz. Então, o perito, ele tem que ele pode se valer de todos os meios que ele precise para analisar aquilo ali. Eu atuo na documentoscopia e muitas vezes a parte, por exemplo, que vai ser, né, as assinaturas que vão ser periciadas, a pessoa já faleceu. E aí? Como é que eu vou fazer? Geralmente a gente vai em cartório, né, pede aqueles cartões de autógrafo, a cópia, e aí a gente pega documentos que a parte tenha,
né, os sucessores lá, os herdeiros, trazem documentos legitimamente assinados por eles, então, assim, RG do falecido, vários padrões para a gente poder analisar. Então, eu posso ir como perita, eu fui nomeada perita, eu posso ir numa repartição pública, requerer um documento? Posso ir lá, mostrar que eu fui, que eu sou perita, que eu fui nomeada pelo juiz no processo tal, levo decisão, se precisar, levo, né, quem é inscrito num conselho de classe, leva o documento na carteirinha, e aí você pode utilizar de tudo, de fotografias, você pode utilizar de toda essa documentação que você conseguir em repartições públicas ou privadas que queiram fornecer esses elementos para você estar instruindo o seu laudo. Então, gente, o laudo é aquilo que a gente até brinca, né, no meio pericial, olha, se o juiz não entender, você desenha. É bem isso, porque às vezes você vai tentar explicar, mas para o leigo é difícil compreender daquela forma, né? Por mais que você tente ser claro, objetivo, faça esquemas, faça planilhas, mapas, desenhos, coloque fotografia para que seu laudo fique ilustrativo, fique bem inteligível. Então, isso é importantíssimo, que o seu laudo possa, quem pegue, eu estava até conversando um dia com um perito, ele falou, até brincou assim, nossa, doutora, nossos laudos, eles precisam ser igual novela da Globo. Como assim, doutora, igual novela da Globo? Porque essas novelas aí, eu assisto o primeiro capítulo e o último, parece que eu já entendi tudo. Eu não preciso acompanhar. Então, os nossos laudos, eles precisam ser tão claros que quem chegar lá só na conclusão vai entender, que quem iniciar a leitura vai entender, e quem for realmente leigo na área e não souber nada, vai entender o seu raciocínio ali. Então, é muito importante essas questões, essas informações detalhadas, minuciosas, ainda que sejam informações que pareçam ser assim, supérfluas. Nossa, mas não é possível que ninguém sabe disso. Você não pode partir de suposições. Ah, mas o juiz deve saber disso. Não, não faça isso. Por quê? Descreva, esclareça. Ah, mas eu já pus uma foto. Por que eu tenho que descrever? Porque quem vê a foto vai saber. Não, gente. O perito, ele trabalha com muita descrição, descreve o objeto de forma minuciosa. Não parta de pressuposições, supostamente quem viu isso aqui vai supostamente saber isso aqui. Não, gente, não parta de conhecimentos prévios. De leigos e até mesmo dos assistentes técnicos ou dos advogados. Então, é importante que você faça esse laudo de uma forma que você desempenhe a sua função de forma correta. E você também, como perito, você pode ouvir testemunhas, você pode falar com um escrivão, pegar a documentação, em vários órgãos, gente. Então, assim, você ali é como se você está investido de um munus, de uma função pública. Então, é muito importante vocês entenderem isso. Letra A. Exposição do objeto da perícia. A explanação deve ser clara e objetiva sobre os elementos que integram a perícia, inclusive destacando as principais questões a serem esclarecidas no trabalho, lembrando de abordar os pontos controvertidos. Então, gente, a primeira estrutura. O que eu faço no laudo, Célia? A primeira coisa que vocês vão fazer é fazer a exposição do objeto. Qual o objeto a ser periciado? É um contrato? Né? É um veículo? É um imóvel? E desse imóvel, vocês pegam geral, por exemplo, é um contrato. Que contrato? É um contrato de financiamento do imóvel tal. Então, descrevem de forma
minuciosa o objeto pericial. E a explanação, gente, ela tem que ser clara e objetiva sobre os elementos. Então, essa perícia vai se ater à assinatura do contrato, ou do contrato na íntegra, né? Então, isso aí é só para a gente precisa ir afunilando, sabe? Vocês colocam todo o objeto, o imóvel. Nesse imóvel tem um quarto e aí o que que aconteceu? Assim, vamos supor, se for de limite, né, de imóveis ali. Ali tinha uma cerca e o vizinho, que tem muita questão de perícia imobiliária também, né, de imóvel rural, urbano. E aí, ele precisa ser esmiuçado. E falar o ponto controvertido. Ponto controvertido. A parte assinou ou não assinou? A assinatura é autêntica ou não? A parte tem a assinatura, houve uma colagem, uma falsificação. O carro, ele bateu ou ele já estava com essa avaria antes do fato ocorrer, antes do acidente. Então, tudo isso a gente precisa apontar os pontos controvertidos do objeto pericial. O que você vai responder ali como quesito? Tá? Letra B agora, né? Análise técnica ou científica realizada. Detalhamento como linguagem simples de como desenvolver o trabalho de modo a permitir que o juiz, as partes e todos quantos atuem no processo compreendam todos os fundamentos que levaram o perito a uma determinada conclusão. Isso. Então, vocês entenderam essa parte? Porque é aquilo que eu havia falado, né? Sempre usar uma linguagem simples, uma linguagem objetiva. Se vocês usarem termos técnicos, coloque o significado do lado, né? Tentem fazer com que o juiz, as partes e outra pessoa que não veja o processo, que não entenda do que está acontecendo, possa ler seu laudo e entender, possa ver todos os seus fundamentos, por que você chegou àquela conclusão, quais as análises realizadas, quais os caminhos, né, trilhados, tá bom? E sempre tentar utilizar de uma linguagem a mais simples possível, a mais objetiva. E isso aí nós vamos ter um tópico só sobre a questão, né, do uso, da importância de como escrever bem, de como escrever de uma forma, como a escrita técnica é importante. Indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser o predominante aceito pelos especialistas da área de conhecimento do qual se originou, além de relatar a análise técnica ou científica realizada. Uhum. Então, essa parte aí, gente, essa questão aí é a indicação do método. Qual o caminho? O que é um método? É um caminho a ser utilizado. Qual caminho eu percorri? Vamos supor, vou de São Paulo ao Rio, eu posso ir de carro, posso ir de avião. Então, eu vou ter que explicar para o juiz como que eu vou chegar de um lugar a outro, como que eu vou partir da minha análise para chegar na conclusão. Então, eu vou precisar de usar um método, de usar de uma metodologia. E esse método, ele não precisa ser o predominantemente aceito. Ele não precisa ser unanimemente aceito, ou seja, ser todos os peritos trabalham com esse método. Não. Ele precisa ser reconhecido pela sociedade científica, pela sociedade, né, pericial, técnica, de que ele é um método confiável, ainda que ele não seja para eles o melhor método. Por quê? Por que acontece isso? O assistente técnico, ele vai, como um bom assistente técnico, ele vai começar a tentar descredibilizar o laudo do perito através da metodologia. Por quê?
Pensa comigo, se eu sou uma perita que vou, né, nesse exemplo. Então, assim, eu vou usar um exemplo simples para vocês se adequarem aí ao caso de vocês. Então, Lucélia, quero ir de São Paulo ao Rio. Eu vou pegar um carro e vou. E aí, um assistente técnico vai falar assim, nossa, mas você poderia ir de avião, ia ser muito mais rápido. E aí eu vou explicar, não achei voo, eu achei melhor eu ir de carro, eu me programei para ir de carro, eu ia com mais pessoas, ia ficar mais em conta. Então, esse é o meu método, o método que eu escolhi para esse caso, para ir de São Paulo ao Rio, da Lucélia, do que foi melhor para ela. Na análise dela, foi melhor ela ir de carro. Então, é importante o perito, assim, também explicar para o juiz. Olha, eu utilizei esse método. Por quê? Porque eu entendo que eu vou sentir mais confortável para aplicar as técnicas que eu tenho através desse método. Então, isso que é importante, você explicar. Porque se alguém tentar descredibilizar, mas o avião é muito melhor, é muito mais rápido, por que você não foi? E aí eu vou explicar o porquê de ter escolhido aquele método. Porque assim, o juiz ele até vai sentir, ver mais segurança no perito. Por quê? Um perito que define um método, que explica o motivo de usar aquele método, e explica o motivo daquele caso concreto ser mais adequado àquele método, o juiz vai falar, nossa, esse entende mesmo, esse domina a técnica, porque ele sabe que nessa condição é melhor usar esse método, ainda que não seja o que a maioria dos doutrinadores da área dele falam, mas ele viu que nesse caso é isso. Então, a gente precisa explicar para o juiz, demonstrar, isso é muito importante no laudo, porque, gente, não tem como, um laudo, não tem como, um trabalho técnico, não tem como você colocar tudo numa caixinha, não tem como você colocar tudo num modelo, cada laudo, cada objeto periciado, cada perícia é diferente da outra. Cada caso deve ser analisado, ver o método, né, ser verificado. Então, por isso a importância de demonstrar o motivo da escolha do método para o juízo, tá bom? B. Respostas conclusivas e fundamentadas a todos os quesitos apresentados e deferidos pelo juiz. Não responderá aos quesitos impertinentes indeferidos pelo juiz e aqueles que não dependam de seu conhecimento específico ou que envolva opinião subjetiva e que não possa ser objeto de comprovação técnica. Essa parte das respostas conclusivas que a lei traz, o CPC, o que acontece? Os assistentes técnicos vão ter elaborado os quesitos. Então, a gente responde como perito de forma conclusiva e fundamentada. Eu já vi, gente, muito laudo, né? Até falo para o pessoal assim, gente, vocês não estão sabendo responder de acordo com a lei, porque fala respostas conclusivas e fundamentadas dos quesitos. Vocês já viram quesitos assim? Tem um quesito e o perito responde sim, não. Gente, isso, o perito ele não está sendo conclusivo e fundamentado. O que é responder um quesito de forma fundamentada, de forma conclusiva? A assinatura do fulano, conforme os confrontos realizados, as análises realizadas, a autenticidade, né, da assinatura, não é do fulano. Segundo o doutrinador tal, entende-se por autenticidade isso.
E da forma, vide no laudo no aspecto do confronto, que realmente teve mais divergências. Então, assim, a gente vai fundamentar o quesito com tudo que já foi esmiuçado no laudo e também com questões doutrinárias, sabe? Pega profissionais da área que escreveram livros, que escreveram artigos, questões mesmo, artigos científicos, técnicos. Então, vocês vão fundamentar para quem olhar também só a resposta aos quesitos, entender o motivo do sim, do não, tá bom? E às vezes as partes e os assistentes técnicos, né, e os advogados, eles fazem muitos quesitos, gente, impertinentes, que não tem nada a ver, só para atrapalhar mesmo o perito, muitas vezes. Então, é importante que vocês não respondam quesitos que fogem do perícia. Por quê? Por que muitas vezes os assistentes técnicos fazem isso? Para eles testarem a habilidade do perito em relação ao domínio do objeto pericial. Será que esse perito, se eu perguntar um pouquinho ali, um pouquinho aqui, que foge desse âmbito, desse objeto, desse limite, será que ele vai me responder? Será que ele vai falar um pouco sobre o que ele acha dessa perícia? E aí ele vai dar uma opinião, uma questão subjetiva, e eu vou poder impugnar esse laudo? Então, gente, é muito importante que o perito não responda, olha, esse quesito foge do objeto da perícia. Porque muitas vezes os quesitos eles são indeferidos pelo juiz, mas tem quesitos que passam. E mesmo fugindo da perícia, chega para serem respondidos, né? E aí, se você fala que foge e realmente está fugindo, o juiz vai indeferir. Ele não vai deixar o perito responder aquilo, tá? E se ainda assim você responder, aí o juiz vai falar, aí como assim esse meu perito está respondendo uma coisa que não cabe a ele responder? Então, aí já parte toda uma questão de impugnação da perícia. Então, gente, vocês têm que se ater a questões que envolvam conhecimento técnico. Não coloquem questões subjetivas ou que possam ser objeto de comprovação, mas que fujam do objeto pericial, do limite delimitado pela perícia, tá bom? Então, gente, eu queria mostrar aqui um organograma da estrutura do laudo. O que, no mínimo, um laudo tem que ter? Em geral, um laudo deve ter essa estrutura. O preâmbulo, o que eu ponho no preâmbulo? O preâmbulo, ele a gente vai colocar nele o nome das partes, o número do processo, o histórico do processo é um resumo. Depois eu vou explicar para vocês como vocês vão fazer esse histórico. O histórico do processo, o objeto a ser periciado, o objetivo da perícia, a metodologia, os exames realizados, os resultados e, se necessário, os anexos. O preâmbulo. O que deve constar no preâmbulo? O preâmbulo, ele deve conter as informações do procedimento, do processo, a data, né, de realização, o nome dos signatários, né, das partes, as informações sobre os documentos, né, e a transcrição dos quesitos. Ele é como se fosse um histórico. E aí a gente vai também verificar isso num laudo que nós vamos ver o modelo, tá bom? No caso de parecer técnico, a gente pode usar os seguintes títulos, né? Parecer técnico concordante, discordante, isso na hora do parecer ser protocolado. O que acontece? Cuidado, gente, com esses pareceres técnicos concordantes. O que aconteceu uma vez, né, em uma perícia que eu estava atuando? Eu entreguei um laudo, e assim, foi um laudo muito bem elaborado. E aí, um parecer técnico de uma das partes, né, que concluiu pela beneficiando de alguma forma ela,
A outra parte manifestou o parecer técnico de forma concordante e ela elogiou o meu trabalho de cima a embaixo, o laudo, desde a primeira página. Falou que meu trabalho era brilhante. E o que aconteceu? A outra parte falou: epa, peraí, esse assistente técnico nunca falou isso. Nós acompanhamos ele na perícia tal, na perícia tal, na perícia tal, de outras partes, porque era um escritório grande de advocacia que andava sempre, assim, com essa parceria desse assistente técnico. E ele é muito conhecido, né, no meio, enfim. E aí, o que acontece? A parte discordante queria descredibilizar o meu trabalho e falando sobre imparcialidade. Ora, se o próprio assistente técnico falou que o trabalho dela é brilhante, é porque ele já conhece ela, ou eles já devem ter atuado juntos, né? Ou feito trabalho juntos, ou até terem feito parcerias em outro trabalho. E aí eu provei que não. Mas eu quero falar isso para vocês, porque não importa, gente, seja concordante, seja discordante. Até o concordante pode servir para outra parte tentar descredibilizar o seu trabalho. Então, vocês têm que ter muito em mente essa questão. Não importa o que a parte falar em relação pessoal, o que importa é a técnica. Se você domina a técnica, você tem que ficar tranquilo e saber que eles têm que impugnar a perícia, e não questões de porque um elogiou o trabalho, é claro, o parecer dele era concordante. Ele ia elogiar porque qualquer coisa que ele falasse ali poderia prejudicar ele, porque ele concordou com a minha metodologia e ele tem utilizado a mesma metodologia, mas tem alguns peritos que nem gostam de ler os processos, de ler os pareceres depois, de ler a fundamentação da petição, para que eles não sejam contaminados. E isso é muito importante, porque tanto na hora de você escolher um método, você não pode pensar assim, porque o outro escolheu, eu escolhi. Não, você tem que tentar assim, ser totalmente imparcial, esquecer o que as pessoas trilharam, os outros profissionais trilharam para chegar àquela conclusão. Então, a gente também pode ter aqueles pareceres técnicos, né, parcialmente discordantes. Eu dei esse exemplo do técnico concordante, porque o assistente técnico concordou integralmente o meu lado. De tópico por tópico, ele foi descrevendo como eu fiz uma análise correta, como eu enxerguei, digamos assim, coisas que ele não tinha visto, né, com tantos anos de perícia. Então, ele foi concordando. Agora, já também tiveram casos que eu tive tanto parecer parcialmente concordante com o meu laudo, às vezes em um ponto ele discordava, e parecer técnico parcialmente discordante. Tudo isso, gente, é levado para o juiz. É o juiz quem vai sopesar, é o juiz quem vai analisar. Olha, nesse ponto eu vou com a perita. Nesse aspecto, realmente eu acho que o parecer técnico me dá mais respaldo. Então, a prova, nós temos o juiz, ele valora a prova da forma que ele acha justo, entendeu? Então, isso é muito importante a gente esclarecer. Não há uma taxatividade, não é porque o meu laudo vai ser maior ou superior, mas eu sou imparcial, então provavelmente o meu vai estar mais próximo à justiça, mas nem sempre, eu posso errar, entendeu? Então é muito importante que isso vocês tenham em mente, que o parecer técnico, ele pode sim ser também, em partes, acolhido pelo magistrado. Ressalte-se que é possível a apresentação de parecer técnico sem que exista perito judicial nomeado. O que acontece? Algumas vezes, as partes, elas têm assistentes técnicos e elas colocam, né, pareceres nos processos, antes mesmo de ter a decisão saneadora, que é aquela decisão que o juiz designa a perícia e nomeia o juiz.
nomeia o perito. Então, o juiz viu os pareceres e o juiz acha que só ouvindo uma testemunha, ele tem a convicção dele. Então, o que ele faz? Ele não nomeia o perito, ele não nomeia a perícia. Ele sopesa o que foi argumentado e aí ele tira as conclusões dele de forma justa naquele caso. Às vezes é ouvindo testemunha, ou é só requerendo um documento de um cartório, ou de uma repartição pública. Então, tem casos que há pareceres no processo e não é perito judicial nomeado. Gente, acontece também dos advogados procurarem os assistentes técnicos e falarem assim: olha, a gente quer um parecer de vocês, né, um parecer seu, mas a gente não quer que acompanhe a perícia como um todo, ou a gente acha que nem vai ter perícia. Então, aquele profissional contratado pelo cliente junto com o advogado, ele vai formular aquele parecer técnico. E aí, o que acontece? A gente não precisa, às vezes, necessariamente, nem vai ter a perícia, nem vai chegar a ter uma perícia, mas aí já o assistente técnico já fez o seu trabalho pericial, né? O seu parecer técnico. Então, é mais uma chance, é mais uma gama, é mais uma oportunidade aí no mercado. Por quê? Porque a gente pode sair, por exemplo, como a experiência de peritos, a gente pode sair também em escritórios de advocacia. Olha, quando vocês pegarem aí uma ação que teve avaria de carro, me chama, eu sou engenheiro mecânico. Olha, quando vocês pegarem aí alguma causa em que a sua parte, o cliente, né, a parte que você vai patrocinar no processo, falar que não assinou, me chama, eu faço junto com você um parecer e você anexa a sua inicial, a sua petição inicial, advogados. E tem gente profissionais, assistentes técnicos, que só atuam dessa forma, só nos bastidores, eles não acompanham atos diligenciais, eles só formulam quesitos, só auxiliam o advogado, né? Orientam o advogado e fazem seu parecer técnico e juntam no processo. Então, estou falando isso porque, como a gente vai abranger também a questão do mercado de trabalho, tem uma gama muito grande a ser explorada, né? Essa questão da assistência técnica, tá bom? E aí, nós vamos falar agora um pouquinho sobre o histórico, uma breve síntese processual. O histórico, gente, o que acontece? Tem gente que pega o processo todo e faz uma descrição tão minuciosa do que aconteceu com o processo, que quando chega a parte de análise do laudo, a pessoa já cansou de ler, ela cansa o leitor. Então, o importante é vocês descreverem quatro atos de forma muito sucinta. Primeiro, a inicial. Lucélia, eu não sei o que é uma petição inicial, como que começa. É o ato que inaugura o processo. Então, é a parte, né, a autora, que está ali pleiteando alguma questão. Você vai lá nos fatos, porque a petição ela é dividida do direito, né, dos fatos, do direito e do pedido, do direito dos fundamentos. Então, vocês vão lá nos fatos, tentam resumir de uma forma breve o que ela está alegando e pleiteando, e vão lá nos pedidos e descrevam o que a parte está pedindo. Depois, vocês vão na contestação e façam a mesma coisa. E na impugnação ou réplica, quando tiver. Depois de tudo isso, vocês vão procurar uma decisão no processo chamada decisão saneatória, que é a decisão que nomeia o perito e institui a perícia. Então, se houve vários peritos que declinaram, não tem problema. Vocês podem colocar ali
a decisão, o resumo da decisão saneadora, e depois colocar o evento, a movimentação ou o ID que nomeou você. Nomearam você como perito e aí você, né, descreve a sua honrosa aceitação para o encargo. E aí você não precisa descrever nada. A gente tem que ser assim de forma sucinta, tá? Você coloca aí a data que você foi nomeado, né, as partes. O que acontece? Você não precisa escrever com detalhes o que está na contestação. Vai lá nos pedidos, sabe? Tenta ir primeiro lá nos pedidos e na própria contestação, geralmente ela pede a improcedência, caso pedidos eventuais, no caso do juiz não acolher o pedido de improcedência. Então, tente sempre olhar assim, os pedidos, tanto da inicial, né, da parte autora, como da parte ré, e a resposta da parte autora e a decisão saneadora, que é a decisão que determina a perícia, tá bom? Mas isso vocês podem fazer de uma forma muito célere, muito rápida, colocando de uma forma muito genérica. Uma coisa que eu gosto de conversar com os alunos é o seguinte: o que acontece? A parte fala assim: eu não assinei o contrato. Aí vem o perito, na hora de fazer o resumo da síntese processual, fala assim: a parte autora não assinou o contrato. Gente, aí você, perito, está afirmando que ela não assinou. Então, tem que ter muito cuidado na hora da descrição. Por quê? O que eu sugiro? A parte autora alega que não assinou o contrato. A parte autora afirma que não assinou o contrato, porque você está descrevendo o que a parte autora relata nos fatos. Mas você não pode fazer uma afirmação, ainda que você acredite nela ou não, porque isso não importa para você. Para a perícia você não tem que ter elementos subjetivos. Então, você precisa descrever de um modo, e nós vamos também ver isso, assim, muito... Olha, a parte supostamente assinou o contrato. A parte alega que assinou o contrato. A parte supostamente recebeu o valor que ela realizou o empréstimo, né, o suposto empréstimo. Então, a gente usar palavras que vão caracterizar que quem está relatando tudo isso é a parte autora, que quem está relatando tudo isso é a parte ré, não é a perita Lucélia, não é o perito que foi nomeado que está afirmando isso. Então, é um ponto muito importante que eu vejo peritos até muito experientes fazendo dessa forma. E aí, o que o advogado fala? Até o advogado, às vezes, instrui, né? O assistente técnico fala, mas ele está afirmando aqui, então vamos impugnar o laudo, porque ele já está sendo parcial. Antes mesmo da análise, ele já está afirmando aqui, ele já caiu no ponto da carochinha contado pela parte autora. Então, isso é muito importante. Você descrever essa situação, descrever o que foi alegado, sem afirmar categoricamente, tá bom? Gente, no laudo, você também tem que descrever as atividades necessárias para viabilizar os exames, indicar se foi dada ciência nos dias, por exemplo, que dia que você marcou lá a diligência? Que dia que as partes foram intimadas? Tudo isso você tem que colocar no seu laudo, indicar quem que estava presente na diligência, os assistentes técnicos, as partes, os advogados, quem que estava. Geralmente eu faço uma lista de presenças, sabe? Para todos os presentes assinarem, porque diligência o pessoal entra, sai, e eu peço para quem entrou, assina e aguarda, porque o ato diligencial é um ato muito sério.
né? Então, é como se fosse mesmo, tem todos né, os requisitos de um ato tão importante como uma audiência. Então, como que você vai ficar ali, vou lhe atender o telefone, por quê? Porque ele pode estar passando até informações para outra pessoa, até mesmo para o periciando. Quando eu vou coletar assinaturas, né, na questão gráfica, eu peço para ele, para o periciando, colocar o telefone, não ter contato, se for no banheiro, vai acompanhado. Assim, por exemplo, se for mulher, eu acompanho até o banheiro. Se for homem, eu peço um servidor para estar acompanhando ele no banheiro, para que ele não tenha contato com os assistentes técnicos a partir dali, nem com os advogados, tá bom? No parecer técnico, pode-se apresentar um resumo dos resultados apresentados no laudo. Então, como o parecer é muito para contestar o laudo, ele pode só realmente ir criticando os resultados, sabe? Dos resultados que o perito chegou.